Pessoal, continuando aí então a ideia da função do segundo grau, o exemplo que a gente estava trabalhando é esse, cujas raízes são menos 3 e 1, mais algumas informações a respeito da nossa função, né? A gente viu, né, que essa parábola, essa função, ela tem as raízes menos 3 e 1. A gente pode usar essas raízes da função para escrever a função em uma forma fatorada, né? Então, por exemplo, essa função aqui ela pode ser escrita da seguinte forma. Primeiro eu pego o valor que acompanha o x ao quadrado, que é 1. Então eu coloco esse número aqui. Se aqui fosse 2, eu ia colocar 2 e por aí vai. Então eu pego o valor de A e coloco aqui. E aqui eu coloco sempre x menos a raiz. X menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz. Isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada, né, da função. Então, a função pode ser escrita assim. Esse 1 vezes alguma coisa pode deixar de fora. Você não precisa escrevê-lo, né? Porque 1 vezes qualquer coisa vai dar qualquer coisa. X menos x1. A primeira raiz é menos 3. Então, menos com menos 3 fica x mais 3 vezes x menos x2. O x2 é 1, então vai ficar x menos 1. Então, essa forma aqui é a forma fatorada dessa função aqui. As duas funções são idênticas. Se você multiplicar isso aqui, você vai chegar nisso aqui, correto? Outra coisa, essas raízes, como a gente viu, elas geram a interseção da minha função com o gráfico, com o eixo x, né? Então aí a gente entra na ideia gráfica da função. Então a função do segundo grau, né? A função do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ela tem como gráfico a parábola, né? O gráfico dela é a parábola. Ou ela está virada para cima, ou ela está virada para baixo. Quem vai determinar, né, essa questão da concavidade, né, se ela está virada para cima ou se ela está virada para baixo, é o valor de A. Se o A for maior do que zero, a parábola está virada para cima, e se o A for menor do que zero, a parábola está virada para baixo. Ou seja, o gráfico dessa função aqui, como o valor de A é igual a 1, né, então a parábola está virada para cima. Às vezes a gente vê isso no ensino médio e não entende por quê. Mas como o nosso curso, passo a passo, ele está sendo feito em paralelo com a disciplina de cálculo, observe o seguinte. Pega essa função aqui e deriva essa função. Qual que seria a derivada dessa função em relação a x? A derivada de ax ao quadrado, eu vou descer esse a. Então aqui vai ficar 2ax, vou descer o 2, né? 2. A derivada de bx é o b, lembrando que a, b e c são números. A derivada de c é 0. A segunda derivada da nossa função vai ser o seguinte. Derivada de 2ax é 2a, derivada de b é 0. A segunda derivada dá 2a. A gente estudou o seguinte. Quando a segunda derivada dá positiva, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, quando que isso aqui vai ser positivo? Quando o A for positivo. Se o A for positivo, a segunda derivada é positiva. E se a segunda derivada é positiva, a concavidade é voltada para cima. Por isso que se A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Se o A for menor do que zero, isso dá um resultado negativo. A segunda derivada sendo negativa, a concavidade está voltada para baixo. Então, o valor do A sendo positivo, segunda derivada positiva. Segunda derivada positiva, concavidade para cima. Se o A é negativo, segunda derivada vai ser negativa. E se a segunda derivada é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então, por isso que no gráfico de uma parábola, quando o valor do A é maior do que zero, parábola voltada para cima. Quando A é menor do que zero, parábola voltada para baixo. Então, é por isso que a gente consegue determinar essa questão da concavidade a partir do valor de A. Pessoal, então continuando aí o trabalho com a nossa função, se a gente for montar o gráfico dessa função, o gráfico dessa função vai ser uma parábola, né? Vai ser uma parábola
que vai passar no ponto menos 3, vamos colocar aqui no ponto menos 3, vai passar aqui no ponto menos 3, e aqui no ponto 1, né? Então o gráfico é esse. Então ela vai ser alguma coisa do tipo, eu vou fazer um esboço do gráfico, tá, gente? Ela vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vai passar aqui, vai subir aqui, ela vai passar aqui no ponto 1 e aqui no ponto menos 3. Algumas informações importantes. Esse ponto aqui é um ponto que está sobre o eixo Y. Ele é um ponto fácil de ser calculado, porque um ponto que está sobre o eixo Y é um ponto no qual o valor de x é igual a 0. Se você colocar 0 para x aqui e aqui, o valor da função vai dar menos 3, que é chamado de termo independente. Então o termo independente é o ponto onde o gráfico vai tocar no eixo Y. Então esse valor que não tem x, que é chamado de termo independente, é a interseção com o eixo Y. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto mais baixo, né, no caso dessa parábola, porque como a parábola está virada para cima, ele é o ponto mais baixo. Se a parábola estiver virada para baixo, ele vai ser o ponto mais alto. Então a gente tem algumas informações sobre esse ponto aqui, ó. Ele é chamado de vértice da parábola, né? Existe mais de uma forma de encontrar esse vértice da parábola. Olha só, a primeira forma de encontrar ele é você perceber que o gráfico de uma parábola, ele é um gráfico simétrico, né? Então, se você imaginar uma linha na vertical passando sobre o vértice, então essa linha vai cortar o gráfico em duas partes iguais. Essa parte do gráfico de cá, ela é idêntica a essa, ela é simétrica. Idêntica não, ela é simétrica. É como se você observasse o reflexo dela do lado de cá. Então, essa linha que eu faço sobre o vértice, ela é chamada de eixo de simetria da parábola, né? Porque a função do lado de cá ela é simétrica ao que eu tenho para o lado de cá. Então, observa que o valor desse vértice aqui, né? Vamos pensar aqui na coordenada x desse ponto, ou seja, a coordenada x do vértice, ela vai estar equidistante das duas raízes. A distância, por mais que aqui no desenho não apareça, a distância que existe para esse ponto, ela é idêntica à distância que existe para esse ponto. Então eu posso usar isso como uma forma de calcular o valor do x, né? Então eu posso calcular a média entre os dois. Então eu pego o valor da primeira, que é menos 3, somo com o valor da segunda, que é 1, e divido por 2. Então isso aqui vai dar menos 3 mais 1, vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então o valor do vértice, da coordenada x do vértice, é menos 1. Se você tem a coordenada x, é só você substituir na função que você tem a coordenada y. A coordenada y do vértice é esse ponto aqui, ó. Se eu quero saber qual é a coordenada y, pego o menos 1 e joga no lugar do x. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 vezes 2 é menos 2 e menos 3. Então vai dar menos 5 mais 1, vai dar menos 4. Então o vértice nesse caso é o ponto menos 1 com menos 4. Então uma forma de encontrar o vértice é fazendo a média das raízes. Eu somo as duas e divido por 2, que aí eu encontro o ponto médio, que é esse ponto aqui. Observa que de menos 1 para menos 3 eu ando 2 unidades, né? Que é do menos 1 até o menos 2 e do menos 2 até o menos 3. Observa que do menos 1 até 1 eu também ando 2 unidades, que é do menos 1 até 0 uma e do 0 até 1 outra. Então 2 unidades, né? Agora, como que a gente pode então pensar no vértice de uma forma generalizada?